pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos. O que a gente vai fazer hoje? Vamos dar uma retomada na parte de sistemas lineares, as maneiras que a gente tem para resolver um sistema, os probleminhas, e em seguida falar um pouquinho da nossa geometria espacial, a parte dos nossos corpos redondos. Vem comigo? Vem comigo então, galerinha. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui que a gente pode fazer nesse exercício aqui. Maneiras que a gente tem para resolver. Professor, a gente pode ficar gerando equações equivalentes, né, no nosso sistema e com aquela ideia do escalonamento, da nossa escadinha. Exatamente. Né, que eu vou zerando x, zerando y, aí descubro o valor de z e depois eu volto. Podemos usar também o método do S-média, lembra disso? Que era um método de escalonamento a partir de determinantes de ordem 2. Por quê? Porque nós estudamos matrizes e determinantes antes de estudarmos sistemas lineares. Esse método aqui é bem bacaninha. Mostrei para vocês, a gente treinou bastante. E a gente também tem por Cramer. Podemos também utilizar, que também é utilizando determinante. Vamos lá? Vamos tentar brincar com essa equação, com essas equações, então. Eu posso, por exemplo, chamar essa equação aqui, ó, eu vou chamar de equação 1, essa aqui eu vou chamar de equação 2 e equação 3. Por quê, professor? Eu gosto muito de começar, na hora que a gente vai brincar do escalonamento, com a minha primeira equação, o coeficiente de x sendo 1. Precisa? Não. Só porque eu gosto mesmo. Ó. Então, eu vou escrever assim. Ó. Essa é a minha equação 1. Tudo bem? Ah, professor, essa aqui você falou que é a equação 2. Só para a gente brincar um pouquinho. E a última equação, ó lá, a minha equação 3. Até aí, tranquilo? Todos comigo, né? Tá, não fiz nada demais. Estou gerando um sistema equivalente aqui, ó. Só mudei, alterei a ordem das equações, não fez diferença nenhuma. Tá, professor, a gente tem que fazer alguma coisa para, de repente, sumir com x, sumir com y, tentando, assim, ó, a ideia da escadinha, para descobrir o valor de z. Pode ser? Pode. Então, eu poderia muito bem fazer assim, ó. Pegar a minha equação 1, ver se eu posso fazer assim, multiplicá-la por menos 2 e adicioná-la com a equação 2. Posso? Posso. Estou gerando uma equação equivalente. Então, olha só, se eu pegar a minha equação 1 e multiplicar por menos 2, professora, fica menos 2x mais 8y menos 4z, que é igual a menos 22. A minha equação 2 está aqui, ó. Repito. A minha equaçãozinha. 2x mais y menos e igual a menos 2. Ao fazer isso, ó, e adicioná-la, eu fico com 9y menos 5z, até aí tudo bem? É igual a menos 24. Ó, já consegui desaparecer com o valor de x fazendo essa operação aqui. Tá, prof, e agora? Posso pegar agora a minha equação 1, olha lá, vem comigo, multiplicá-la por menos 3 e adicioná-la com a minha equação 3, porque eu desapareço com o meu x. Concorda? Vou multiplicar por menos 3. Então, fica menos 3x mais 12y menos 6z, deixa eu tirar daqui, que é igual a menos 33. A minha última equação, a terceira equação, eu repito aqui, ó, 3x menos 3y menos e igual a 3. Olha lá, desapareço com x novamente. Professora, aqui vai ficar 9y menos 7z. Isso aqui é igual a menos 30. Concordam? Beleza, agora então eu tenho duas equaçõezinhas, ó, que eu desapareci com x. Então eu posso fazer assim, professora, pegar essas duas equações que você botou aqui, ó, 9y menos 5z, que é igual a menos 24. Olha a outra equação. 9y menos 7z, que é igual a menos 30. Ah, prof, se eu subtrair uma da outra, ó, brincar com o processo da... opa, calma aí, rabisquei sem querer, desculpa. Com o processozinho da adição, eu vou desaparecer com y, olha lá, 9y menos 9y, zerou. Menos 5z, ó, menos 5z. Com menos vira mais 7z. Ué, prof, vai dar 2z. Tudo bem? Menos 24, prof. Menos 30 fica com mais 30. Então, isso aqui dá quanto? 6. Então, qual é o valor de z? 3. Descobri o valor de z.
A partir do momento que eu descubro o valor de z, pessoal, eu posso descobrir, ó, voltando, retornando na equação, posso pegar, por exemplo, ou essa aqui, você escolhe. Vou pegar essa aqui, ó, 9y menos 5 vezes o valor de z. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Menos 24. Tranquilo? Todo mundo numa boa? Sim, sim, sim. Tá, professor, agora eu vou descobrir então o valor de quem? De y, pessoal. Eu já descobri o valor de z. Então, ó, você tem que 9y menos 15 é igual a menos 24. O que você vai resolver? Equação do primeiro grau aí, ó. 9y menos 24 com mais 15, professor, vai dar quanto? Menos 9. Então, y é igual a quanto? Menos 1. A partir do momento que eu já tenho o valor de y, já tenho o valor de z, pega a primeira equação, ó. Volta lá na minha primeira equação, que dizia que x menos 4y mais 2z tinha que dar quanto? 11. Ah, professor, então x menos 4 vezes menos 1, pessoal, vai dar mais 4. 2 vezes 3 vai dar 6. Isso aqui tem que dar quanto? O valor tem que dar quanto? 11. X, professora, mais 10 tem que ser igual a 11. X só pode ser igual a quanto, galerinha? X só pode ser igual a 1. O que você acabou de fazer? Você acabou de resolver o seu sistema linear. Você descobriu que o valor de x, ó, solução, vale 1, o valor de y, menos 1, e o valor de z vale quanto? 3. Essa é a solução do seu sistema. Prof, mas só tem essa maneira de fazer? Não, gente. Eu estou mostrando assim. Eu peguei as equações para vocês e comecei a brincar com elas, achar equações equivalentes. É uma maneira. Teve aluno, por exemplo, que falou para mim, professor, eu fiz diferente. Eu peguei logo essa equação 1 e equação 2 e adicionei. E depois trabalhei com a equação 3. Perfeito também. Isso é uma maneira de fazer. A gente teria, com esse mesmo sistema, deixa eu até fazer uma coisinha aqui. Vou escrever ele de novo aqui, tá? Para ficar limpinho. Com esse mesmo sisteminha, ó, aquele nosso sistema é 2x mais y menos z igual a menos 2. Aí tem x menos 4y mais 2z era igual a 11. Tô pegando o mesmo sistema, tá? 3x menos 3y menos z igual a 3. Prof, faz aquele método que você falou pra gente, que você adora, o famoso SMAD. Vamos fazer? Custa nada? Como que funciona o SMAD? Eu escrevo, pessoal, como se fosse a minha coluna X, a minha coluna Y, a minha coluna Z, ok? Então vai ser assim, ó, minha coluna X, primeira equação, 2, 1, 3 na segunda equação. Na primeira equação, minha coluna Y, 1, os coeficientes, tá, gente? De Y, menos 4, menos 3. E na minha última coluna, Z, menos 1, 2 e menos 1. Aí lembra, o que eu fazia? Passo o traço, os termos independentes das minhas equações, menos 2, 11 e 3. Como que funciona, professor, o processo? Mantenho fixa a primeira linha e a primeira coluna. E a ideia é o quê? Fazer determinantes de ordem 2. Ah, prof, eu lembro disso, ó. Então, eu vou trabalhar com a primeira e a segunda linha, e sempre da esquerda para a direita. O primeiro determinante que eu posso realizar é esse aqui, ó. 2, 1, 1 e menos 4. Vamos lá, determinantezinho 2 por 2. Diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Eita, poxa, professor, deu quanto? Menos 9. Aí eu escrevo aqui embaixo. Vou andando para a direita, lembra? Dou mais um passo para a direita. Meu próximo determinante, 2, 1, menos 1 e 2. Diagonal principal, 4, menos diagonal secundária dá menos 1. Menos, menos, fica mais. Quanto dá? 5. Aí eu dou mais um passo para a direita, que eu ainda consigo fazer mais um determinantezinho 2 por 2. Usando a primeira linha e a segunda. 2 e 1, menos 2 e 11. Vem comigo. Diagonal principal, produto dos elementos, menos, menos vai virar mais. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar quanto? 24. Tá, professora, você usou a primeira e a segunda linha. A primeira linha fica fixa, lembra disso? Agora eu vou usar, então, a primeira e a terceira linha, porque a primeira é fixa. Despreza a sua segunda linha. Olha os mini determinantes agora que surgem, gente. Vem comigo, ó. Continua. 2, 3... Repara só, ó. 1,
e menos 3. Eita, poxa, vamos lá. Menos 6, menos 3. Isso aqui vai dar quanto? Menos 9. Dou um passo para a direita. Vamos lá, dou mais um passo para a direita. Outro determinante de ordem 2. 2, 3, menos 1 e menos 1. Diagonal principal, menos 2. Menos menos vira mais 3. Aqui vai dar quanto? 1. Dou mais um passo para a direita. Vem comigo. Mais um passo para a direita. Olha o determinante que surge. 2, 3, menos 2 e 3. Produto, 2 vezes 3, 6. Menos menos vai dar mais. Ó. 2 vezes 3, 6. Quanto deu isso aqui? 12. Até aí tudo bem? Beleza, professora. Aí a gente passa o traço. Já usei a primeira com a segunda, a primeira com a terceira linha. E agora eu vou fazer esses determinantes aqui, ó. Para finalizar. Por quê? Porque eu já assumi com x. Para finalizar, galerinha, olha só o que eu tenho. Menos 9, 5 e 1. Diagonal principal, menos 9. Menos menos vai ficar mais. 5 vezes 9, 45. Tá todo mundo me acompanhando numa boa? Se não tiver, vocês vão falar comigo, hein? Ah, professora, 45 menos 9 dá 36. Positivo aqui. Então, aqui, 36. Ó. Essa é a ideia. Dou mais um passo para a direita, prof. Opa, calma aí que eu apaguei aqui. 5 e aqui é 1, tá, gente? Dou mais um passo para a direita. Então, o determinante que surge é menos 9, 24 e 12. Ah, professor, então agora eu faço 12 vezes menos 9. Vai dar menos 108. Menos menos vai virar mais, galerinha. Quando você faz 9 vezes 24, dá 216. Ah, professor, 216 menos 108, tranquilo, né? 108. Positivo. Olha o que a gente conseguiu. Sumir com x, sumir com y. Como que eu leio esse final? A coluna não era x, y e z? Então eu leio assim, ó, que 36z, professora, é igual a 108. Quando você pega 108, galerinha, divide por 36, adivinha quanto dá? Z igual a 3. Tá, professora, mas se agora você descobriu o valor de Z, a gente pode ir subindo. Vem comigo, olha só. Lê para mim, por exemplo, essa equação aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo. Aí você vai falar, ué, professora, x não tem. Tem o y, ó, menos 9y, mais 1z tem que ser igual a 12. Então, menos 9y, o z que você acabou de descobrir é quanto, gente? 3. Isso aqui tem que ser igual a quanto? 12. Eita, poxa, professora. Então, ó, menos 9y, quanto vai dar 12 menos 3? 9. Então, y só pode ser quanto? Menos 1. Nossa, professora, e agora eu posso pegar qualquer equação? Aqui você quiser, gente. Por exemplo, posso pegar essa aqui, ó. Essa segunda equação. X menos 4y mais 2z tem que dar quanto? 11. Opa. Então, x menos 4, galera, vezes menos 1 vai dar mais 4. 2 vezes 3 vai dar 6. Igual a 11. X, então, é igual a 11 menos 10, 1. Solução do nosso sistema que a gente já tinha encontrado, olha lá. X, Y e Z. Perceberam? Fiz usando SMED. Ai, professor, eu não gosto muito desse SMED, não. Eu prefiro fazer escalonando mesmo, brincando. Tranquilo, tá? Só algumas maneiras que vocês têm para resolver situações. Depois que a gente fez o sistema de equações, a gente entrou na geometria espacial. E aí a gente viu os corpos redondos. E aí os 3 corpos redondos que a gente estudou, cilindro, cone e esfera. Vimos a planificação usando GeoGebra, estão lembrados? E aí chegamos nas formas, na demonstração das formas. Vamos só recordar. O nosso cilindro, galera, nosso cilindrozinho, aqui, rapidinho, só para a gente recordar. Nossa base, corpo redondo, ó, tem o raio e tem a altura. Aí quando nós planificamos, nós percebemos, vamos lembrar, não custa nada, mostrei para vocês com um papelzinho bonitinho. Quando a gente planificava, a gente ficava com algo desse tipo aqui, onde aqui era a altura do meu cilindro, certo? E para fechar justamente o meu cilindro bonitinho, quando eu abri ele e planifiquei, para eu fechar, eu sabia que deixa eu passar aqui de amarelinho, ó, eu sabia que essa distância aqui, ó, esse comprimentozinho, tinha que coincidir justamente com o comprimento das bases, com o comprimento da minha circunferência.
E eu sei que desde do sexto ano, sétimo ano, quando vocês começaram a estudar circunferência, vocês aprenderam que o comprimento da circunferência é dado por 2 vezes π vezes o raio dela, certo? Professor, então para a gente achar a área lateral desse nosso cilindro era justamente a área desse retângulo, ou seja, a base, que é 2πr, vezes a altura. Tudo bem? Beleza. A área da base, professor, a gente sabe que são justamente os círculos, ou seja, a área do círculo, πr ao quadrado. E aí nós vimos que a área total do meu cilindro, como são 2 bases, vai ser 2 áreas de base mais a área lateral. E vimos em seguida como calcular o volume. O volume do cilindro era a área da base vezes a altura. Beleza? Isso foi trabalhando a ideia do cilindro. Em seguida, nós vimos o cone. Ah, professor, o cone ele tinha o vértice lá em cima, lembra? E a base continuava sendo circular também, prof. Ok. E aí o que a gente visualizava no nosso cone? Ó, a altura do nosso cone e o que a gente chamava de geratriz. Eita, poxa, professor, a gente visualizava um triângulo retângulo lá dentro. Exatamente. A altura, geratriz e raio. Aí utilizamos muito Pitágoras, matéria do 9º ano. Como nós planificamos o cilindro, nós também planificamos o nosso cone. Estão lembrados? Quando eu abri o meu cone, eu tinha aqui, ó, geratriz, geratriz, certo? Um ângulo, porque eu construía, na verdade, um setor circular. Ah, professora, eu lembrei, onde o comprimento desse setor tinha que coincidir justamente com o comprimento da minha base. Então aqui, professor, era 2πr. E aí nós demonstramos a área lateral. Demonstramos, por quê, professor, que a gente demonstrou? Porque a gente fez aquela relação, ó, fechando. Que relação, professora? Se eu desse um giro de 360 graus, eu andava o equivalente a 2π vezes o raio. Mas o raio, nesse caso, é justamente quem? G. Estão lembrados? Com esse ângulo alfa aqui do setor, professor, eu estou andando simplesmente o 2πr. Estão lembrados, né? Ah, professor, você também relacionou com a área. Exatamente. Se eu pegasse a área total aqui, seria π vezes o raio ao quadrado, no caso, g ao quadrado. E aí, para calcular essa área aqui, era a nossa área lateral. E aí, utilizando essa relação, nós demonstramos que a área lateral do cone era πrg. Que a área da base continuava sendo a área de um círculo, πr ao quadrado. Que a área total agora só tinha uma base, mais a lateral. E o volume, pessoal, era 1/3 da área da base vezes a altura. Ok? Por último, nós vamos trabalhar com a nossa famosa esfera. A nossa esfera, considere a figura aqui, né, gente? Tinha o centrozinho aqui, ó, do centro até a borda, o meu raio, ok? E aí nós vimos 2 formas, professora. Para eu calcular como se fosse a casca da laranja, a gente fala área da superfície, era 4πr ao quadrado. E para calcular o volume, professor, era 4π também, r também, só que ao cubo sobre 3. Estão lembrados? Vimos que a gente podia fatiar, e aí a gente chegava, só desenhar aqui para vocês, ó. Lembram disso? Famoso fuso e cunha. Então eu pedia em alguns momentos para vocês acharem essa área aqui, ó, né, como se fosse uma mexericazinha, um gomo da mexerica, lembra? E depois eu pedia para vocês calcularem o volume do gomo da mexerica. O que a gente viu? Existia um ângulo, um diedro aquizinho, e aí a gente sabia que isso aqui era parte da minha esfera toda. Então, se eu sei calcular a área da superfície da minha esfera e sei calcular o volume da minha esfera, quando eu pegar uma parte dela, eu vou pegar justamente a parte do todo. E aí fizemos o quê? A ideia de uma razão. Ok? Tranquilos? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos exercitar, pessoal. Essa é a ideia da nossa revisão, da nossa retomada. E aí agora, utilizando os exercícios que eu separei para vocês, a gente vai fixar essa ideia. Primeira questãozinha que a gente trabalhou na nossa lista, né, de recuperação. Deixei aqui, ó, questão 3, selecionei ela. Tá, professora, a gente pode resolver essa questão da maneira que a gente quiser? Da maneira que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Eu vou fazer, sabe como? S-MED. Coluna X, vem comigo. Coluna Y, coluna Z. Gente, você não é responsável, ou melhor, obrigado a fazer
da maneira que eu estou resolvendo. Você pode ficar brincando com as equações. Eu vou fazer aqui só para ser um pouquinho mais rápido, tá? Olha só, deixo fixa a primeira linha, a primeira coluna. Vem comigo, vamos fazer um pouquinho mais rápido, ó. Vou fazer direto aqui. Diagonal principal, 1 vezes 5, 5. Diagonal secundária, 3 vezes 3, 9. Galera, 5 menos 9, menos 4. Aí eu dou um passo para a direita. Ó, vem comigo. Quando eu dou um passo para a direita, eu crio esse outro determinante. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. 4 menos 6, menos 2. Dou mais um passo para a minha direita aqui. Calma aí que eu apaguei sem querer aqui. Ó. Mais um passo para a direita, gente. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. De novo, 4 menos 6, menos 2. Usei a primeira e a segunda linha. Agora, eu desprezo a minha segunda linha, como se ela não existisse. Vou usar a primeira e a última linha. Então, vamos lá. Ando para a direita. 3 menos 15, menos 12, prof. Beleza, dou mais um passinho para a direita. Olha o determinante que eu crio. 4 menos 10, menos 6. Dou mais um passo para a direita, ó. 10 menos 10, 0. Opa, 10 menos 10, não vai ficar menos, calma aí. Aqui, ó, desculpa. Olha lá, porque fica menos 10, tá? Menos 20. Aí, o que eu faço? Desço. Olha lá, quando eu desço agora, ó, passo o traço aqui. Ah, professora, vai ficar 4 vezes 6 dá 24. Positivo. Menos 24 de novo, prof. Eita, poxa, deu 0 aqui. Não tem problema não. Dou mais um passo para a direita. Ah, professora, do lado de lá vai ficar o quê? 80, né? 4 vezes 20. Menos 2 vezes 12, gente, vai dar quanto? 24. 80 menos 24, 56. Olha só que situação engraçada. Professora, como que eu leio isso aqui? Não é a equação x, coluna x, coluna y, coluna z? Você está lendo, então, que 0 vezes z tem que dar quanto? 56. Gente, fala para mim. Quem que eu posso colocar no lugar de z que multiplicado por 0 possa dar 56? Eita, poxa, professora, ninguém. Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. O que a gente conclui? Você consegue, então, achar um valor para z? Não. Aí a gente conclui que esse sistema, galerinha, era o quê? Que a gente fala? Impossível. Por quê? Porque não tem nenhum valor que eu possa colocar para z que satisfaça essa igualdade. Ah, prof, então o sistema é impossível, solução o quê? Vazio. Ah, professora, lembra a gente aí também? Se tivesse caído na situação assim, ó, 0z igual a 0. Opa. Qualquer valor que eu coloque aqui no lugar de z, ó, 1. 1 vezes 0, 0. Se eu colocar z igual a menos 10, menos 10 vezes 0, 0. Professor, eu teria infinitos valores para z. Aí o sistema seria possível, porém indeterminado. Tá? Só para a gente diferenciar quando a gente fez o estudo dos sistemas. Vem comigo, não para não. Tá, professor, é legal quando a gente sabe resolver um sistema. Mas eu tenho um pouquinho de dificuldade na interpretação, que é o que alguns de vocês, né, tem um pouquinho mesmo de dificuldade, é de interpretar e perceber que aquilo ali gera um sistema. Então vamos lá. A agência Vivatur vendeu a um turista uma passagem que foi paga à vista, com cédulas de 10, 50 e 100. Eu vou falar que as cédulas de 10 eu vou representar por X, tá? As cédulas de 50 eu vou representar por Y, e as cédulas de 100 eu vou representar por Z. Só para a gente continuar e todo mundo fazer com a mesma ideia. Num total de 45 cédulas. Então, professora, eu não sei quantas cédulas de 10, nem de 50, nem de 100. Mas eu sei que deu um total de 45 cédulas. O valor da passagem é 1.950. Professora, se cada X que você colocou vale 10, então 10x mais 50y mais 100z vai me dar o valor total da passagem, 1.950. E ele fala para mim que a quantidade de cédulas recebidas de 10 foi o dobro das de 100. 10 é quem, gente? X. De 100 é quem? Z. Então ele está falando que X foi o dobro da quantidade de Z. Olha só o sistema que você acabou de montar. Você tem a sensação de que, pô, professora, 3 equações, 3 incógnitas. Só que repara, a partir do momento que eu já te falo que x é igual a 2z, eu posso muito bem o que, gente? Substituir e cair no sisteminha 2 por 2.
Olha lá, onde tiver x agora, onde tiver x, eu vou colocar quanto? 2es. Então eu fico assim, ó, 2es mais y mais z igual a 45. Então, professor, eu fico na verdade que y mais 3es é igual a 45. É uma equação. Olha a segunda equação. 10 que multiplica o valor de x, que são 2es, mais 50y mais 100z's, tem que dar 1950. Professor, isso aqui vai dar 20z's com mais 100z's. Eu vou ter, então, 120... Deixa eu só botar na mesma ordem, né? Calma aí. Opa. Aqui, ó. Só para arrumar, botar aqui embaixo. Eu vou ter 120z's mais 50y, dando o total de quanto? De 1950. Olha o sisteminha 2x2 que eu acabei de achar. Olha o que ele me pediu. O valor em dólares recebidos de notas de 100. Então, ele quer que eu ache quem, gente? Z. Se ele quer que eu ache Z, ó, nesse sisteminha de equações, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui por menos 50. Aí eu vou ficar com menos 50y. Vem comigo, tá? Só pra gente brincar com as equações. Menos 50y. Aqui, ó, menos 150z. Multiplica aí 45 vezes menos 50, professora. Menos 250. Adiciona. Desaparece o y. Ah, professora, agora ficou mole. Fica menos 30z, que é igual a... Quando você subtrai, ó, menos 250 de 1950, menos 300. Ué, professor, então o z só pode ser quanto? 10. Só que ele perguntou o valor em dólares. Então, eu recebi 10 notas de quanto, gente? De 100. 10 vezes 100, 1000. Então, que letra que eu iria marcar? Letra D de Deus. Ok? Todo mundo comigo numa boa? Beleza, professora. Foi fácil de interpretar essa. Vamos lá. Olha a questão 6 que eu selecionei também para vocês. Envolve já a parte de sistema e a parte de geometria. Determine a área total e o volume de um cilindro circular reto, sabendo que o raio da base e a altura são tais que satisfazem esse sistema. Ah, prof, agora ficou tranquilo. Galera, vou brincar com essas equações aqui, ó. Sisteminha de equações 2x2. Prof, vou fazer assim, ó. Vou multiplicar essa equação todinha aqui, ó, por 5. E essa equação, professor, eu vou multiplicar por menos 3. Para quê? Para fazer o processo da adição. Olha lá, quando eu multiplico por 5, gente, 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. Beleza? E 5 vezes 54... 5 vezes 4, 20, 270. Quando eu multiplico por menos 3, vai ficar menos 15R, mais 9H, 3 vezes 14, gente, menos 42. O que eu faço? Olha lá, adiciono 19H. Quando você faz 270 menos 42, vai dar 228. Divide aí, galerinha, 228 por 19. Param. H vale quanto? 12. Professor, mas se o H vale 12, eu posso substituir em qualquer uma das equações, ou na primeira ou na segunda. Por exemplo, na primeira, ó, 3R mais o dobro de H, então o dobro de 12, 24, é igual a 54. 3R, professor, é igual a 30. Então, qual é o valor do raio? 10. Se eu tenho raio e tenho altura, eu consigo calcular tudo que ele me pediu. Ele me pediu a área total, gente. Então, primeira coisa, área da base, π vezes o raio ao quadrado. Já sei que vai dar 100π. Área lateral do meu cilindro, professor, é 2πrh. Então, é 2π, o raio 10 e o h que a gente achou quanto? 12. Então, a área lateral, 2 vezes 12, 24. 240π. Até aí tudo bem? Numa boa? Todos comigo? Então, professora, se eu tenho a área lateral e tenho a área da base, a minha área total são duas bases, então 200π, mais a lateral. 200π, gente, mais 240π, 440π. Isso aqui é a minha área total. Tá, prof, e o volume que pediu? Ah, o volume é a área da base vezes a altura para calcular o cilindro. A área da base a gente já fez, que deu quanto? 100π. A altura a gente descobriu que vale quanto? 12. Ah, professor, então qual é o volume? 1.200π. Tá tudo em centímetro, gente. Então, volume centímetro cúbico, área centímetro quadrado.
Fechou? Perfeito? Vamos seguir? Olha a questão 9, para falar da ideia da planificação. Eu sei que quando a gente planifica o nosso cone, aqui é a minha geratriz, aqui é o meu ângulo alfa, e aqui ó, o comprimento desse setor tem que ser o comprimento da minha base, 2π raio. Ele fala para mim o seguinte, qual é o volume desse cone? Aí você fala, professora, para eu descobrir o volume do cone, eu preciso 1/3 da área da base, π raio ao quadrado, vezes a altura. Eu só tenho até então, professora, a geratriz. A gente sabe, gente, da relação, ó, lembra que eu falei logo no início do vídeo? Eu falei para vocês o seguinte, aquela nossa relação, se eu desse um giro de 360, eu ia andar o equivalente a 2π vezes essa geratriz aqui, que é o meu raio, 9. Como eu estou andando apenas aquele ângulo alfa, prof, mas o ângulo está em radiano. Exatamente, então vamos botar tudo em rad. 2π radiano, eu ando 2π vezes 9. Então, 2π sobre 3, eu ando o equivalente a 2π raio. Ah, professor, agora dá para simplificar. Simplifica, aí você vai ficar aqui 1/3 vezes 9 é igual ao raio. Ué, professor, então você descobriu que o raio vale quanto? 3. O nosso cone, o que a gente visualiza dentro dele sempre? Geratriz, altura e raio. Então, o raio da base a gente achou que é 3, a geratriz é 9. Ué, professora, então usando Pitágoras eu consigo descobrir o valor do H. Exatamente, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual 3 ao quadrado mais H ao quadrado. 81 menos 9 é igual a H ao quadrado. 72 é igual a H ao quadrado. Ai, prof, não é um quadrado perfeito. Não tem problema, gente. O dobro de 36 dá 72. A raiz de 36 é 6. Então fica 6 raiz de 2 como sendo a sua altura. Matou o exercício, ó. Volume 1/3, π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, altura 6 raiz de 2. Simplifica aqui, ó. 3 vezes 6, gente, 18π raiz de 2. Esse é o volume. Letra A de amor. Belezinha, belezinha, belezinha? Olha a questão 11. Professor, agora você já começou a trabalhar com os cortes, né? Você começou a trabalhar com a ideia de tronco. Exato. Lembra? A gente quando estudou, ó, deixa eu puxar aqui para vocês. Quando a gente estudou o nosso cone, e se a gente passasse um plano paralelo à minha base, aqui ó, paralelo à minha base, eu gerava o que a gente chama de tronco de cone. Ó. E no tronco de cone, a gente visualiza sempre o quê? Aquele trapéziozinho, onde aqui é a geratriz do tronco, aqui é o raio da base menor, o raio da base maior e a altura do nosso tronco. Só para a gente lembrar, tá? Ele vira para mim e fala que os raios da circunferência das bases medem 4 e 12. Gente, então aqui é 4, aqui é 12. E que a geratriz do tronco é 17. Ele pede para eu calcular a área total do tronco e o volume do tronco. Ok? Tá, professora, para eu calcular a área total, a gente planifica esse cara também e lembra, né? Vamos só lembrar da nossa formulinha, que todo mundo está já carequinho de saber. Professora, para eu pegar a área total, eu vou pegar a área da base menor, a área da base maior e a área lateral do meu tronco. Prof, como mesmo era a fórmula para calcular a área lateral do tronco? Π, agora eu tenho dois raios, lembra? Rzão mais Rzinho, vezes a geratriz do tronco. Tá, prof, então a gente vai precisar trabalhar com esse trapézio retângulo aqui um pouquinho. Vamos lá, para descobrir o que está faltando, porque a gente não tem a altura do tronco ainda. A geratriz eu sei que é 17. Esse raio eu sei que vale 4 e esse raio eu sei que vale 12. Ah, prof, então calma aí. Desde o meu 9º ano eu sei o seguinte, ó. Se esse pedacinho aqui, ó, vale 4, aqui também vale 4. Então esse pedacinho tem que ser 8, professora, porque tudo é 12. 8 e 4, 12. Então essa altura aqui do tronco eu posso trabalhar com esse triângulo retângulo, prof. Exatamente, ó. 8 e 17. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Todo mundo comigo numa boa? Ah, professor, então trabalhando com esse triângulo retângulo, eu tenho que 17 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais a altura do tronco ao quadrado. Gente, quando você faz 289 e subtrai de 64, você fica feliz da vida porque dá um quadrado perfeito, lindo e maravilhoso que você já conhece. Olha lá. Quando você tira a raiz quadrada, adivinha quanto dá? 15.
Então agora, professor, eu tenho tudo do meu tronco. Exatamente. Então, para calcular a área da base menor, eu sei que é um círculo, πr², 16π. Para calcular a área da base maior, 12² π, 144π. A área lateral, professora, já jogo direto, ó. Π, Rzão mais Rzinho, beleza? Vezes a geratriz do tronco, você sabe que é quanto? 17. Até aí numa boa? Todos comigo? Faz as continhas, área lateral, 272π. A área total, gente, é somar a área lateral com as áreas das bases, tá? Só juntar tudo. Aí sua área total, somando tudo, vai dar 432π. Tá, professor, e o volume do tronco? Vamos lembrar da formulinha? A altura do meu tronco sobre 3, vamos lembrar, não custa nada. A área da base 1, lembra disso? Vou botar A1 mais A2 mais a raiz do produto, A1 por A2. Aí, gente, você já tem tudo, só substituir. 15 é a altura do tronco que a gente achou, sobre 3. A área 1 você já fez 16π. A área 2 você já fez 144π, que é a base, né? A raiz, galerinha, vou deixar até assim, para você não tirar, né? Não, você pode botar assim já, ó, 4 ao quadrado π vezes 12 ao quadrado π. Só para você lembrar. Aqui, professora, vai dar 5. Aí eu vou tirar da raiz, sai 4, sai 12, sai 48π. Fazendo as continhas, pode confiar, pode confiar, pode confiar. Quanto você vai chegar? Só fazer a continha, gente. Lá. Soma. 144, professora, mais 16, 160, mais 48, 208, beleza? Vezes 5, 1040. O quê? Pi. Se está em centímetros, centímetros cúbicos. Aqui está em centímetros, centímetros quadrados, porque área e volume. Pô, prof, vamos seguir, vamos fechar feliz. Lembra que eu falei da esfera? E eu falei do fuso e da cunha. Ele vira para mim e fala o seguinte, com o observador tem um ângulo, esse ângulo alfa aqui, ó, que a gente chama do nosso ângulozinho de Edro, 72 graus, ok? O raio da esfera, ele fala para mim que vale 5, e ele pede a área do fuso. Gente, o fuso é essa casquinha aqui, ó, tá? Do gomo da laranja, da nossa mexerica. Professora, então se é parte do todo, a pergunta que eu faço é, 72 graus em relação ao todo, que seria 360 graus, a minha esfera completinha, isso aqui dá quanto, gente? Se eu simplificar, olha, professora, dá 1/5. Então significa que a área do fuso vai ser 1/5 da área da minha superfície toda. Ué, pessoal, então vai ser 1/5. Como que eu calculo a área da superfície? 4π vezes o raio ao quadrado. Ah, prof, não acredito que é só isso. 4 vezes 5, 20π. Isso aqui seria a área da minha superfície. Qual a letra que eu iria marcar, então, professora? Letra A. Se eu tivesse pedido, gente, o volume da cunha, ou seja, o volume do gomo, você ia fazer a mesma coisa, só que ia ser 1/5 do volume da minha esfera inteira. Então, seria 1/5 de 4πr ao cubo sobre 3. Beleza, galerinha? Tranquilos? Então, pegamos alguns exercícios para retomar e recapitular, né, parte do que a gente estudou esse ano, tá? Parte de sistemas lineares e parte da nossa geometria espacial. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, galera. Um beijo grande e até